Pessoal, vamos falar agora, né, direito constitucional, da parte da organização política e administrativa do Estado, né? Vamos falar, né, de Estado unitário, Estado federado. A parte da organização do Estado começa a partir do artigo 18 da Constituição. O Estado unitário é aquele que tem um único poder político. Na federação, tem que ter mais de um poder político. Isso significa que para existir uma federação, eu preciso de pelo menos da União e dos Estados. Como se organiza o Estado brasileiro? Eu tenho a União, dentro da União temos os Estados e temos também os municípios. Então nossa forma de Estado é a federação. Dentro do Estado unitário, podemos ter dois tipos. O Estado unitário puro, ou aquele que tem descentralização administrativa. Por exemplo, você já foi no Paraguai? Dentro do Paraguai nós temos a descentralização administrativa, que não são municípios como a gente tem no Brasil, né? Porque eles não têm o mesmo poder que os municípios têm no Brasil, mas é uma descentralização administrativa. Não é descentralização política. Estado unitário é aquele que tem um único poder político, que é quem tem o poder de mando, né? De administrar, de criar leis. No Estado unitário, os cidadãos não têm autonomia. No Estado unitário, as cidades não têm autonomia. As cidades. A federação é aquela que tem mais de uma unidade de poder política, né? Características da federação. Primeiro, tenho que ter um Estado federal dotado de soberania. Tenho que ter os entes federados dotados de autonomia política. E é indissolúvel. Não permite o direito de secessão, né? O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Não é Brasil. É República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil tem soberania. Dentro da República Federativa do Brasil, como ela se organiza politicamente, né? Vai ter lá um ente, a União, né? Vou ter outro ente que são os Estados membros. Quando eu falo Estados membros, eu estou falando dos Estados. Eu tenho ainda os municípios e eu tenho ainda o Distrito Federal. Esses entes que compõem a federação não têm soberania, eles têm um negócio chamado autonomia. Eles são autônomos. Na sua prova vão dizer que a União tem soberania, e não tem. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. A União é um filho mais velho, é como se fosse o filho mais velho. O Estado é o filho do meio e o município é o filho caçula. A soberania é um atributo do país Brasil. Soberania significa Estado soberano, é aquele que é supremo. Internamente ele é supremo, é independente. Ser supremo significa dentro de casa, e o Estado brasileiro que dá o Estado brasileiro que dá a última palavra. Por isso vamos chamar de soberania interna. Quem dá a última palavra no território brasileiro? O país Brasil, seja através do executivo, legislativo, judiciário e etc. Nós estamos sujeitos ao poder do Estado, ao seu poder de império. Nós estamos sujeitos ao poder do Estado, né? Ao seu poder de império. Isso é ser soberano no plano interno, aqui dentro de casa, né? Mas um Estado, ele só é soberano se ele for independente em relação aos outros países. Se a gente fosse colônia ainda de Portugal, a gente não podia dizer que o Brasil era soberano. A soberania, então, pressupõe que um país seja independente em um plano
externo. Então vai ter questões na prova que vai falar em soberania interna e soberania externa. Às vezes invertendo os conceitos, né? Mas agora você já sabe. Soberania em um plano interno significa ser supremo, ou seja, é o Estado brasileiro que dá a última palavra aqui dentro. Então, supremacia, que é soberania no plano interno, e soberania no plano externo, né? Supremacia é soberania no plano interno, e soberania é soberania no plano externo. Diferente de soberania é autonomia. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade que os entes têm de se organizar, de se autogovernar, de se autolegislar, de se auto-administrar. É o que acontece aqui. A União, ela mesmo se organiza, ela mesmo cria leis. Mesma coisa os estados, ela se organiza, cria lei. O Distrito Federal se organiza, cria leis. Os municípios se organizam e criam leis. Porém, só o município que não tem poder judiciário. União tem poder judiciário, legislativo, executivo. Estados, legislativo, executivo, judiciário. Distrito Federal também. O município que não tem poder judiciário, só tem executivo e legislativo. Auto-organização. Os entes que compõem a federação, estado, DF, município, eles não têm soberania, eles têm autonomia. Autonomia é a capacidade de auto-organizar-se, ou seja, ter um documento que vai dizer como a coisa vai funcionar dentro do seu território, sempre respeitando a Constituição. A União tem esse documento, que é quem? A própria Constituição Federal. Os estados também têm esse documento, que são os tem esse documento, né? Que os autos organizam, que são as constituições estaduais. E os municípios também têm esse documento, que se chama o que? Lei orgânica. Uma lei orgânica é uma lei é a lei mais importante dentro do município, porque é ela que vai dizer como a coisa vai funcionar ali dentro, como vai funcionar dentro do município. O Distrito Federal também pode se auto-organizar, né? Através de lei orgânica também. Autogovernar é a capacidade que cada um dos entes da federação tem de eleger os seus próprios representantes. Os municípios são os únicos que não vão ter estruturas do poder judiciário. Autolegislar. Todos os entes da federação podem criar leis, as próprias leis. Existem leis federais, existem leis estaduais e existem leis municipais. Autonomia administrativa. Exemplo, a União pode contratar seus próprios servidores, né? Não tem concurso estadual, concurso municipal para contratar. Então isso é auto-administrar. Se algum estado quiser separar do país para ser independente, é hipótese de intervenção federal, porque não pode. É proibida a secessão, é proibida a secessão no Brasil, né? Que é algum estado quiser se separar do Brasil, não pode. Agora, dentro de casa, podemos arrumar de forma diferente, né? Aí pode. Então, dentro da nossa estrutura política, administrativa, pode se organizar diferente. Exemplo, seria possível criar um estado diferente? Pode. Será que possível juntar um estado com outro? Pode. Dentro de cada casa pode. Dentro de casa pode. Só não pode sair da casa, né? Além disso, para que haja federação, deve existir distribuição de competências, porque os entes, né, os entes que compõem a federação, eles têm autonomia.
quando eu falo de autonomia, eu falo de outra coisa importante. Estou dizendo que não há hierarquia entre os entes da federação. Como assim? Não pode ninguém mandando em ninguém. Porque os únicos que mandam é... Um exemplo, quem manda no filho é quem? É a mãe, né? Então a União não manda nos estados, nem os estados mandam no município e vice-versa, né? Nem os estados mandam na União, nem nos municípios. Todos têm autonomia, mas não tem hierarquia. Não existe essa coisa de que lei federal é mais forte do que lei estadual ou municipal, porque existe a distribuição de competência. Para que existe uma federação? Para que exista uma federação, eu tenho que ter participação das vontades, né, parciais, junto ao poder central, ao poder da União. Como que se organiza o poder legislativo da União? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é dividido em duas casas, Câmara e Senado. Por que tem duas? A Câmara é composta por representantes do povo. Por quê? Porque a União ela é a representação da vontade de todo mundo. Agora, para que serve o Senado? Porque o Senado ele é formado por representantes dos estados. Aqui não é para representar o povo, aqui é para representar os estados, o Senado. Então essas vontades parciais estão se referindo à vontade dos estados e do Distrito Federal. Para que exista uma federação também tem que ter o controle de finalidade. Eu preciso de um órgão que diga assim: município, é você que vai legislar sobre isso. A Constituição diz, mas eu tenho que ter um órgão que, se alguém descumprir, ele vem e conserta e coloca ordem na casa. O órgão máximo que faz esse controle é quem? É o STF. Por exemplo, a República Federativa do Brasil, nós classificamos como pessoa jurídica de direito público externo. E os entes da federação e os entes federados, nós classificamos como pessoa jurídica de direito público interno. Não confunda federação com confederação. Federação, os entes são autônomos. Confederação, na confederação os entes são soberanos. Na federação, a união entre de entes autônomos forma uma federação, né? A união de entes autônomos forma uma federação. Uma confederação é a junção de países. Na federação há a Constituição Federal. Na confederação, a união de entes soberanos que formam uma confederação, que eles têm um tratado internacional. Na confederação, os países definem suas vontades através de um tratado internacional. E na federação, os entes respeitam uma Constituição. Na federação é proibido a secessão. E na confederação pode haver a secessão, que é a separação. Se na tua prova falar qualquer outra coisa, que não apenas esses entes, não é ente federado. Não é um ente federado. Se na tua prova falar assim, a organização política e administrativa do Brasil se organiza através de uma união dos estados, Distrito Federal, município e territórios. Está errado. Território não integra essa estrutura. A organização política e administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, não territórios. Brasília é a capital federal. O que é Brasília? O Distrito Federal é ente federado, dotado de autonomia, né? Dotado
de autonomia e tudo aquilo que já falamos. Dentro do Distrito Federal tem-se um negócio chamado Brasília. Isso aqui, Brasília é a capital federal. A Constituição proíbe o Distrito Federal de se dividir em municípios. Dentro do Distrito Federal, né, eu não tenho municípios com autonomia política. Eu tenho regiões administrativas que são apenas descentralizados administrativamente. Pessoal, Brasília é região administrativa, não é ente federativo. Não é ente federativo porque não é município. Vamos falar agora de estados. O que é preciso para poder criar, fundir, incorporar, desmembrar um estado? A Constituição vai exigir dois requisitos. Primeiro, o plebiscito, que é antes de criar, consulta-se a população diretamente interessada. Segundo, é preciso de uma lei complementar federal. Não é lei ordinária, é lei complementar federal. Aqui diz, artigo 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E os municípios? Para formarem novos municípios, desmembrar, fundir, incorporar municípios, aqui eu vou precisar de 4 requisitos. Primeiro, é preciso uma lei complementar federal que vai definir o período que a criação desses municípios podem acontecer. Cuidado, essa lei complementar federal, ela não vai criar um novo município. Ela vai dizer o período, né, de tanto a tanto fica autorizado a criação de novos municípios. Segundo, tem que ter um estudo de viabilidade municipal para saber se é viável ou não. Terceiro, fazer um plebiscito, né, que é consultar a população antes, e a criação por lei estadual, né? Tudo nessa ordem aí. Aqui o artigo 18, parágrafo 4º, que diz: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Aqui, para a criação de estados, preciso só do plebiscito e uma lei complementar federal. Os municípios, lei complementar federal para dizer o período, né, que vai ficar, né, vai ficar autorizado a criação de novo município, e o estudo de viabilidade municipal, né, depois o plebiscito para ouvir a população diretamente envolvida, e uma lei estadual, que é uma lei complementar estadual. Município, né, lei complementar federal para dizer o período que vai ficar autorizado a criação de municípios, o estudo de viabilidade municipal, plebiscito e a lei estadual. Eu não disse a lei complementar estadual, não, só diz lei estadual. Agora a lei complementar federal, que vai dizer o período, entendeu? E nos estados são só o plebiscito e a lei complementar federal. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos
autônomos nos termos da Constituição. Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União, e a sua criação e transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal, dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, supervisioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, recusar a fé aos documentos públicos, criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si,